começar em nosso estudo hoje. Glória a Deus, pode ficar de pé em nome de Jesus. Fui inventar de pedir para os irmãos fazer um trabalho para entregar para mim e o pessoal nunca mais veio, cara. A aula passada fui inventar de pedir para o pessoal, faz um... Quero ver como vocês estão, o pessoal rapou fora. Tá parecendo a turma lá, da minha turma lá, da 7ª série, cara, de prova. Hã? Tá todo mundo fugindo dessa... Eu vou cancelar esse negócio, falar, pode voltar, pessoal, não precisa não tem problema não. Hã? Hã? A Jaque fez, com certeza. Jaque fez, o Haroldo também fez. Né? Hã? Vai ter que ler na frente? Vamos orar, gente? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, que seja mais um tempo de crescimento, que possamos, ó Deus, abrir nosso coração e entender tudo que o Senhor revelou na Tua palavra e que possamos cada dia mais, Senhor, estarmos preparados para esse grande momento, glorioso dia, o dia da Sua vinda, Senhor. É por esse motivo que nós estamos aqui nessa noite, para aprender mais acerca da Tua palavra, Senhor. Fale conosco, ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vou aproveitar o tema do pastor Daniel de ontem, do culto. Joga aí, Wellington. Eu vou ter um tema para essa aula de hoje aqui. Hã? Aula pesada de ontem. Fala, Marcão. Direciona ele aí. A turma do batismo, aí vir para uma aula dessa aqui, os irmãos vão desviar, né? Diga não, coloca aí, negão, aquela arte lá. Diga não ao quê? Pode ler aí, gente. Diga não ao vilipêndio sobre a doutrina dos últimos dias. Aproveitar o tema do pastor, né? O pastor pregou ontem sobre diga não ao vilipêndio da Constituição, né? Então eu estou aproveitando o tema para trabalhar também. Essa palavra significa desvalorização ou desprezo, e por muito tempo a igreja tem desprezado essa doutrina dos últimos dias, e isso por conta de uma visão que foi declarada assim na maior parte das ministrações ou dos ensinos sobre os últimos dias, que é o retorno de Cristo, a volta de Cristo, o arrebatamento secreto. Então, se o arrebatamento é secreto, eu só tenho que estar vivendo a minha vida preparado. Na hora que Ele vir, eu vou ser levado, raptado e já era. Então, toca a minha vida, não preciso saber o que vai acontecer nos últimos dias, só devo estar bem com Deus, cultuando, né? E por conta disso, há esse desprezo, né? Em relação a essa doutrina tão importante, que fala sobre os últimos dias. E se nós não mudarmos isso, nós não estaremos cooperando, ou participando, ou até mesmo sendo bênção de Deus para pessoas, para preparar pessoas para esses últimos dias, né? Para a vinda do Senhor. Então, esse tema aqui é importante. Eu quero encorajar você a sempre estar buscando conhecer, porque é uma doutrina que ela não vai se esgotar. Eu posso aqui, nós vamos encerrar mais algumas aulas aí, acho que mais 4, 5 aulas a gente encerra. Mas não vai se esgotar o assunto, porque é um assunto inesgotável. Se nós pararmos aqui só para meditar sobre o fim dos tempos, nós vamos estudar muitos dias aqui, nós vamos falar sobre diversos assuntos, porque é inesgotável. Só
em toda a Bíblia existe 150 capítulos para tratar sobre o fim dos tempos. 150 capítulos para tratar sobre o fim dos tempos. Se você fizer uma comparação com os evangelhos, os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, somados dão 89 capítulos. E esses 89 capítulos tratam sobre a primeira vinda do Senhor. E em toda a Bíblia existe 150 capítulos para trabalhar o quê? A segunda vinda do Senhor e todos os desdobramentos da segunda vinda. Então é um assunto que diz respeito à nossa vida, diz respeito à nossa fé, e não é um assunto só para a gente aprender aqui alguns pontos, qual que é o sinal do anticristo, discernir alguns fatos aí, besta, marca da besta, falso profeta, trabalhar esses assuntos e esgotar e já era, não. A doutrina dos últimos dias é o assunto da nossa vida cristã. Nós somos muito fortes na palavra aleluia, né? Na celebração, né? E nós precisamos mais do Maranata. E o que é o Maranata? A expressão Maranata, ela é um sentimento de saudade de Deus. Então nós destacamos muito o aleluia, que é a questão da celebração, e devemos celebrar sim, claro, a glorificar a Deus, mas nós precisamos ter esse sentimento do Maranata, que é essa saudade de Cristo. E eu não sei vocês, mas cada vez que você liga a TV, que você vê as coisas acontecendo, esse sentimento, essa saudade, ela aumenta dentro da gente, né? Principalmente diante de todo o contexto que a gente está vivendo hoje. Hoje eu liguei a TV para ver uma reportagem, assim que eu liguei eu vi lá, idosa é presa por esquartejar o marido e concretar ele numa parede. Falei, meu Deus do céu, que mundo é esse, pastor? Uma idosa foi presa por esquartejar o marido e concretar ele. Ou seja, ela tacou cimento e pegou ele na parede, pastor. Aí você olha o mundo de hoje, está um caos, cada dia mais as coisas estão fugindo do controle. A gente olha ao nosso redor e precisa de uma intervenção do reino de Deus, para colocar tudo no seu devido lugar. Então, esse sentimento do Maranata, da volta de Cristo, da vinda gloriosa do Senhor, precisa jogar mais lenha, sabe, como uma fogueira. Nós precisamos queimar mais por esse assunto, trabalhar mais isso nas nossas vidas, porque não é um assunto que deve ser desprezado. Então, diga não ao desprezo sobre a doutrina dos últimos dias, né? E vamos nos dedicar mais a aprender sobre essa verdade, porque é muito importante para a nossa vida, amém? Vou começar com um texto bíblico. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Nós vamos fazer aquele exercício que eu passei, que ninguém quer fazer, nós vamos fazer junto aqui hoje, tá? Mas antes só vamos meditar nesse texto aqui. 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Pode mudar aí, negão, só para usar o mesmo tema do pastor, porque eu estou debaixo da autoridade do pastor, né? Diga não ao vilipêndio da doutrina das últimas coisas. Olha o que Pedro diz aqui, irmãos. Aí eu já trago um alerta para os irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. O que Pedro está falando aqui é que o assunto da vinda do Senhor, ele não é seguido de fábulas, e é o que existe muito nos nossos dias. Eu acredito que o desprezo da doutrina da vinda do Senhor Jesus, ou até mesmo a falta de interesse, é consequência de muitas fábulas, de muitos ensinos, ou de muitos vídeos, conteúdos, ou de pessoas que falam sobre a vinda do Senhor, ou sobre o fim dos tempos, sem estarem baseadas na palavra profética. Irmãos, é muita coisa que está sendo falada sobre a vinda do Senhor, que não é bíblica, que é equivocada. Ontem mesmo, eu estava vendo um vídeo de um pastor no Rio de Janeiro, uma igrejinha pequena lá, igreja de Porta de Bar, mas com 200 mil visualizações na internet, e ele pregando que a segunda vinda de Jesus já aconteceu no primeiro século, e o pessoal aplaudindo, e pegando os textos fora de contexto, sem base nenhuma, e fazendo uma interpretação que eu fiquei assim, indignado. Eu falei, meu Deus do céu. E sabe qual é o problema? A igrejinha lotada lá e todo mundo dando glória a Deus, para aqueles ensinos, que como Pedro está falando aqui, que são fábulas, são ensinos sobre a vinda de Cristo, que não estão baseados na palavra profética. E John Wesley, ele falou, que quando não se há uma clareza sobre um assunto, nós não podemos afirmar com certeza. Se a Bíblia não apresenta algo claro, então eu não posso vir aqui afirmar isso com toda certeza e dizer que isso é bíblico. Nós temos que basear a nossa vida na palavra de Deus. E não só esse ensino, mas como outros também. A semana passada eu recebi um vídeo, acho que foi do Neemias, sobre um pastor também, igreja cheia, ele pregando, e ele falou sobre a primeira vinda do Senhor, sobre a segunda vinda do Senhor, e ele fala também sobre uma terceira vinda do Senhor. Ou seja, existem muitas fábulas, existem muitos que estão ministrando sobre esse assunto, que não tem base bíblica, estão equivocados, estão falando coisas que não estão na palavra de Deus, estão afirmando, e as pessoas, por quê? Porque talvez por falta de interesse ou por questões relacionadas a um analfabetismo bíblico, acabam acreditando, porque é o pastor da igreja que está falando, é o líder, ele tem uma boa oratória, né? Ele é seguido por muitos, então vou acreditar naquilo que ele está falando. E assim a gente vai tocando a nossa vida sem confirmar de fato se aquilo que está sendo falado é bíblico, é a palavra de Deus, é ensinamento, é palavra profética, está inspirado nas Escrituras. Então nós devemos ter todo cuidado a respeito disso. Nem tudo que você ouvir sobre
E a doutrina dos últimos dias sobre a vinda do Senhor Jesus é, de fato, palavra profética, palavra bíblica, palavra de Deus. Então, existe esse critério que todos nós precisamos ter, amém, gente? Até mesmo o pastor Júnior aqui. Eu posso falar qualquer assunto aqui, eu preciso comprovar isso, né, ter um argumento honesto, bíblico, para você seguir esse ensinamento ou você acreditar, tá bom? Então tome isso para a sua vida. Sobre esse ensino dos últimos dias, existem muitas fábulas, existe muita coisa a ser falada, e que você vai ter que fazer é selecionar, é ouvir, ter um ouvido criterioso e saber separar e saber entender se isso de fato é bíblico ou não é bíblico, porque existe muito conteúdo sobre esse assunto. Existe muita coisa sendo falada, existem muitas pessoas falando sobre isso, mas que não estão baseados na palavra profética, palavra bíblica, não tem um estudo honesto, fiel às Escrituras. Então já ouvimos falar sobre terceira vinda do Senhor, já ouvimos falar sobre a segunda vinda de Cristo, já aconteceu no primeiro século, e fora outros que procuram também datar a vinda de Jesus. Todo ensino que procura de alguma forma datar a vinda de Jesus, ou seja, ó, Jesus vai vir até 2030. Nenhum homem tem essa capacidade. Todos os que fizeram isso se deram mal. Todos. Todos os que foram por esse caminho de querer pegar questões de festa judaica, de assuntos, de números e querer datar. Dizer, não, Jesus virá nessa época, ou tal época, todos esses aí caíram do cavalo. Então é impossível um ser humano, um mortal, comedor de arroz e feijão, ter essa ousadia de datar a vinda de Cristo, dizer o dia certo que ele virá. Amém, gente? Então são todos os cuidados aí que nós devemos tomar em relação a esses ensinos, em relação a tudo que se fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Vamos então ao que interessa aqui? Vamos trabalhar juntos. Segunda vinda de Jesus, segunda vinda, eu prefiro chamar dessa forma, amém? Porque vai abranger tudo, segunda vinda de Jesus. Cristo veio a primeira vez, quando? Quando Cristo veio a primeira vez? A primeira vinda de Jesus aconteceu quando? Há 2021 anos atrás aproximadamente, ele veio e dividiu a história, o verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu por 33 anos, cumpriu seu chamado, morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou no domingo, ao terceiro dia, 40 dias apareceu com um corpo glorificado, para os seus discípulos, para as mulheres, para Cefas, para Tiago, para um grupo de 500 irmãos, e depois de 40 dias ele estava no Monte das Oliveiras e ele foi elevado aos céus, ele ascendeu aos céus e fez uma declaração aos seus discípulos dizendo que ele vai voltar, assim como ele subiu, ele há de voltar, e deixou uma missão que é chamada de grande comissão, né? Então aí é a vinda, a primeira vinda do Senhor. Ele veio, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço, triunfou sobre os dominadores, sobre a morte, ressuscitou em carne, amém, irmãos? A ressurreição em carne ela é muito importante, porque Cristo está agora, nesse exato momento, à direita do Pai, assentado à direita do Pai, né? No terceiro céu, na Nova Jerusalém, no Monte Sião, e ele está lá no trono, assentado, um homem com 33 anos de idade, com um corpo de carne e osso, ressurreto, um corpo glorificado. Amém, gente? Então lá no céu, nesse exato momento, tem um homem sentado, e ele tem 33 anos de idade, e ele está lá agora com o corpo glorificado.
Aleluia. Ele veio em carne. E por isso que ele faz questão de falar para os seus discípulos: toca aqui, Tomé, tem peixe aqui para me comer, tem água aí para beber, para fazer para de fato assinar embaixo que não foi uma ressurreição espiritual, mas foi uma ressurreição literal. Amém? Por isso que nós, na segunda vinda do Senhor, também, porque Ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Então, a primeira vinda de Jesus foi há 2000 anos atrás, e a segunda vinda do Senhor será agora, na consumação dos últimos dias, aí, no fim dos tempos, a segunda vinda do Senhor. A Bíblia fala sobre duas vindas, a primeira e a segunda vinda do Senhor. Então, uma forma bem didática para a gente saber separar e entender um pouco a cronologia dos últimos dias e o que vai acontecer, é nós entendermos os eventos dessa forma. O que acontece antes da vinda do Senhor, o que vai acontecer no momento em que Ele virá, durante a vinda dEle, no momento que Jesus vir em glória, o que vai acontecer, os eventos, o que vai acontecer, e posterior. Então essa é uma forma bem simples da gente saber separar, colocar as coisas nos seus devidos lugares aí, o que acontece depois que Cristo voltar, depois. Amém? Amém, gente? Então vamos junto criar esse entendimento aqui? Vou pegar uma folha em branco aqui. Será que tem aqui ainda, Wellington? Eu vou apagar isso aqui, tá, gente? Vou usar isso aqui que está acabando as folhas aqui, está acabando a caneta. Então, o que acontece antes da vinda do Senhor, da segunda vinda? Vamos lá. Opiniões? A irmã vai falar: meu casamento, pastor. Tem que casar antes de Jesus voltar. Tiagão tá afiado aí, hein? Quem mais pode falar? Sem medo, gente. Apostasia. Como? Falsos profetas, né? Perseguição. Anticristo. Mas vocês estão falando isso baseado em quê? Onde está escrito isso, gente? Então vamos organizar aqui nossa mente o que acontece antes da vinda do Senhor. Primeira coisa que Jesus deixou em Mateus 24 aí, Jesus falou sobre os sinais. Então os sinais, escreve aí no seu caderno, são extremamente importantes para nós entendermos o que acontece antes de Jesus voltar. Os eventos relacionados aos últimos dias. Sinais. E para a gente entender um pouco de sinais, abre a sua Bíblia em Mateus 24, porque é lá que Jesus vai falar sobre esses sinais. Então abre aí Mateus 24. Sinais da vinda do Senhor. E vamos fazer uma separação desses sinais aí, juntos aqui. Mateus 24. A partir do verso 1, os discípulos perguntam para Jesus, né? Mostra o templo para ele. E Jesus, ele faz a seguinte afirmação a partir do verso 3 aí. Nos primeiros versículos, os discípulos olham para o templo e falam: Senhor, olha que templo maravilhoso, né? Aí Jesus fala para eles o quê? Esse templo vai ser destruído. Esse templo vai ser destruído. E aí os discípulos perguntam: Senhor, quando essas coisas vão acontecer? E eles fazem 3 perguntas aí, né?
quando isso vai acontecer e que sinal haverá da sua vinda, e sobre o fim dos tempos. Aí a partir do verso 3, se eu não me engano, verso 4, Jesus começa a falar sobre os sinais. Então o primeiro sinal aí, que nós podemos ver, é o quê? Engano, né? Mas de fato, o templo foi destruído também. Esse templo foi destruído no ano 70. Isso está em Lucas capítulo 21, verso 24, que diz assim: e cairão a fio da espada, e todas as nações serão levadas cativas, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Ou seja, o templo foi destruído. Jesus falou que esse templo seria destruído, ou seja, a destruição do templo de Jerusalém foi um sinal poderoso sobre a segunda vinda do Senhor. E isso aconteceu quando? No ano 70, né? A gente já falou sobre isso aqui, né, gente? Um sinal da vinda de Cristo, a destruição do templo. O templo foi destruído de fato. A profecia bíblica. Eu fui em Jerusalém em 2013 e lá só existe pedras do antigo templo. A única coisa que sobrou foi os muros que é chamado Muros das Lamentações. Um pedacinho do muro da antiga cidade que sobrou da cidade de Jerusalém, do templo. E para os judeus isso seria quase impossível, a destruição do templo. Isso seria algo impossível, porque o auge na época romana e tudo que estava acontecendo, Jesus Cristo falar uma palavra dessa era praticamente loucura. Depois de 30 anos, 30 e poucos anos, no ano 70, o general Tito entrou na cidade de Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, a cidade foi destruída, e a partir de então o povo de Israel saiu disperso pelas nações desde o ano 70. Imagine o Brasil, ou imagine aqui Goianazes, uma destruição, e nós que somos moradores daqui, temos que sair fora. E isso aconteceu no ano 70. E sabe quando eles voltaram para Israel novamente? Alguém tem um palpite? Tem, pastor? 1948. Somente depois de quase 1900 anos, eles voltaram para aquele lugar. Em 1948 houve uma reunião na ONU lá, e o voto de um brasileiro fez a diferença, porque empatou lá. A ONU, a Inglaterra, os britânicos estavam discutindo sobre a questão do povo judeu, principalmente depois das duas guerras. E o que aconteceu? Eles fizeram essa reunião para que eles voltassem para a sua terra, e dentro de todo esse período, Israel foi dominada por gentios. Vamos lá para Lucas 21, verso 24. Lucas 21, 24. Lucas 21, 24 diz assim: e cairão, é uma profecia, né? E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Então, desde o ano 70, Israel, o povo judeu passou a viver uma vida dispersa pelas nações, e somente agora, em 1948, eles voltaram para ser uma nação. Israel voltou a ser Estado, e um brasileiro fez a diferença. Por isso que eles têm um carinho pelo Brasil, porque foi por intermédio do voto do José Aranha. Não é o Zé Aranha aqui da igreja não, é o José Oswaldo Aranha. Ele votou, estava empatado, e por conta do voto dele, fez a diferença, e o povo judeu pôde voltar para sua terra, voltar para Israel, lá em Jerusalém, e reconstruir novamente a cidade. Então, a cidade de Israel hoje, ela é uma cidade, o Estado de Israel hoje é um Estado moderno, é um Estado novo. Não tem quantos anos, de 1948 para cá, tem o quê? Quase 80 anos, é isso?
1948 a 2021. Quem é bom de conta aí? 70 e poucos anos, 73 anos, o Estado de Israel. E por que eu estou falando isso? Porque esse sinal também é importante. O retorno de Israel é um sinal importante que antecede a vinda do Senhor. Aí em Lucas mesmo, capítulo 21, verso... Deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Vamos para Mateus. Mateus fica mais fácil, vai. Mateus 24 também fala. Continue em Mateus 24 aí. Jesus ele fala sobre uma parábola, a parábola da figueira, verso 32. Aprendei, pois, essa parábola, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornaram tensos e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que está próximo, que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Veja bem uma profecia aqui poderosa que Jesus diz. E o Estado de Israel faz parte disso. A figueira aqui é representada por Israel. E Jesus disse que quando a figueira voltasse a florescer, não passaria esta geração. Essa geração, qual geração? A geração que contemplar todos os sinais e o retorno de Israel à sua terra. Olha que tremendo essa profecia. É muito importante olharmos para isso. Por isso que... os nossos dias agora são dias decisivos, porque Israel voltar a ser uma nação é algo poderoso para a volta de Cristo. Isso. Então, por isso que eu falo, as pessoas caem nessa questão da contagem. Mas segundo essa profecia, o retorno de Jerusalém, o retorno de Israel a ser Estado, né? Colocar Estado de Israel é um sinal, Estado de Israel, um sinal poderoso, Estado de Israel. Não que seja possível fazer a contagem, por quê? Mas dá para nós entendermos que está muito próximo. Porque se fizermos um cálculo de 1948 até os nossos dias, dá 70 e poucos anos. Só que a Bíblia chama uma geração é contada de 40 anos, 70 anos e até 100 anos. Então, na divisão de geração na Bíblia, nós vamos ver uma geração sendo contada num período de 40 anos, é uma geração. 70 anos também, pode-se contar uma geração, e 100 anos também pode-se contar uma geração. Então, há essa margem aí de anos dentro dessa profecia. Mas para os estudiosos aí, esse sinal do Estado de Israel voltar a ser nação é algo muito forte. Porque se você fizer um cálculo, Jesus fala, não passará esta geração. Não passará esta geração. Então, se nós fizermos um cálculo aí, de 1948 e colocar 100 anos para frente, estender essa geração, está muito próximo. Mas é o que eu falei, muitos acabam se equivocando em datar, não é impossível datar, mas que é um sinal poderoso, que é um sinal muito forte, que nós devemos estar atentos a isso, devemos, porque Jesus falou, olha para a figueira, quando ela voltar a brotar, vocês vão saber que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas acontecendo, estará próximo, muito próximo. Então, é um sinal poderoso aí, o Estado de Israel. Amém, gente? Agora nós vamos dividir aqui para correr, todos esses sinais aqui, os sinais eles antecedem, eles são alertas para nós. Nós vamos ver aqui sinais naturais. Quais são os sinais naturais que tem aí no texto? Terremotos é um sinal natural. O que mais? Natural, sinal natural, algo natural, natureza.
as estrelas, esses sinais na natureza, tudo que envolve a natureza, tsunami, terremoto, são sinais naturais. O que mais? Aquecimento global é um sinal natural. Então, existem os sinais naturais, existem os sinais aí que são chamados também de sinais morais, que é o declínio moral, que é essa iniquidade, o verso 12 aí de Mateus 24, quem pode ler? Doze. Então, a iniquidade, esse sinal de decadência moral, é um sinal da volta de Cristo. O que mais? Sinais econômicos. Aí entra a questão da fome. É um sinal muito forte sobre a vinda de Cristo. O que mais? Sinais sociais, que são as guerras. Você disse que os sinais têm a ver com a abertura dos selos? A abertura dos selos ali é o início da grande tribulação, né? O primeiro selo sendo aberto, começa a grande tribulação. Esses sinais, eles antecedem, se você colocar dentro do contexto da grande tribulação antes da vinda de Cristo também. Ou seja, a intensificação desses sinais nos últimos dias, né? Ou seja, os princípios das dores, todos os sinais naturais, sinais morais, sinais econômicos, sociais, nação contra nação, é o que nós temos visto, guerra, rumores de guerra, essa questão de guerras entre ideologias, essas questões raciais, divisões religiosas, tudo faz parte de sinais. E é o que nós temos visto nos nossos dias, né? Essa guerra racial, questões raciais que toda hora a gente vê surgindo, essa questão política, ideológica, essa divisão ideológica. Pode falar aquilo. Afeganistão. Sinal, é um sinal. E eu fiquei mais preocupado com esse sinal, porque parece que está sendo premeditado. Essa saída está sendo feita assim, de uma forma assim, muito irresponsável. Inclusive, eles deixaram as armas, deixaram tudo para o Estado Islâmico e para o Talibã e para aquelas... Como é que é? Eles estão armados de um jeito mais que o povo brasileiro, para você ter ideia. Então, mas foi deixado para trás, né? Quem financiou? Ou seja, está preparando o cenário para uma guerra posterior. Então, sinais espirituais, sinais naturais, sinais sociais, sinais econômicos, é o que está registrado aí, que vão anteceder a vinda do Senhor. Uhum. Então, essa profecia, nós tratamos aqui na aula, né? Esse cavaleiro branco aí de Apocalipse 6, que traz um arco na mão, representando ao anticristo, né? Que é a falsa paz. Jesus é o cavaleiro do capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipse. Essa profecia aí, ela está em Ezequiel, desse grande líder que tem um arco que sai para vencer. É a falsa paz que vem
nesse cavaleiro branco de Apocalipse 6 com a abertura do selo. E por que a gente crê dessa forma? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver quem é que abre os selos. Olha aí os versos anteriores. Os 3 últimos versos. O Cordeiro é o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele tem o poder de abrir esse selo e de abrir esse tempo onde a grande tribulação vai se iniciar. Então esse cavaleiro do branco aí, ele é o que vem com a falsa paz, né? Isso na minha visão, né, pastor? Tem profecias de Ezequiel 38 que falam que vai somar com isso aí para dizer que esse cavaleiro branco aí não é Cristo, né? Porque foge do contexto, né? Depois vem um cavalo amarelo, preto e vermelho e você vê que não tem muito contexto para esse cavaleiro se manifestar. Aí, se você fazer uma ligação com 1 Tessalonicenses 5, que vai falar sobre a falsa paz, né? O tempo de paz que vai surgir. Então faz sentido ter esse cavalo branco que vem para vencer, mas ele não é vencedor. Agora faz uma distinção com o Apocalipse 19, você vai ver o cavaleiro do cavalo branco, o seu rosto brilha como o sol, e ele vem para estabelecer a vinda do Senhor. Onde eu parei? Nos sinais aqui, vamos correr. O que mais? Um sinal poderoso, gente, que vem antes da vinda do Senhor, está aí no verso 14 de Mateus 24. Olha comigo aí. Verso 14 de Mateus 24. Se isso não acontecer, Jesus não vem. O que diz aí? A pregação do evangelho do reino. O evangelho do reino precisa ser pregado. Um comprometimento com a grande comissão. É um sinal que antecede a vinda do Senhor. Está aí no verso 14. Então, a pregação do evangelho do reino é importante para que, de fato, a segunda vinda do Senhor aconteça. A pregação do evangelho. O texto é bem claro aí, qualquer leigo vai entender dessa forma, né? Vindo aí os sinais. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou seja, em todas as etnias. E por que é importante a pregação do evangelho? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Pelos cálculos, eu estava fazendo um cálculo lá de uma agência missionária, 3 bilhões de pessoas ainda não tiveram acesso. Com toda a tecnologia que existe, não tem acesso ainda ao evangelho da cruz, ao evangelho do reino. 7 mil dialetos, se eu não me engano, de diferentes, que ainda a Bíblia não foi traduzida. Ou seja, a caminhada é longa ainda. A pregação do evangelho, o comprometimento com a pregação do evangelho. Então vou colocar aqui também, se você quiser anotar aí, isso é muito importante, pregação do evangelho. É um sinal antes da vinda do Senhor. Amém, gente? Tá pegando ou não? Tá pegando ou não, gente? O que mais aí? Em ordem cronológica. Vamos entrar agora nessa questão aí do falso, os falsos cristos, né? É um sinal também. Os falsos cristos. Tem muitos aí. E quando diz falsos cristos, não estão falando apenas naquele que se intitula eu sou Cristo, mas aqueles que se dizem ungidos, porque a palavra Cristo significa ungido. Então, falsos cristos são falsos ungidos. E surgirão muitos falsos cristos aí nos últimos dias, que é um sinal também que a gente está vendo em cada esquina aí um falso Cristo, né? Todo mundo se diz ungido aí. Fora os outros aí que se titularam, que estão até na televisão, Henri Cristo e tantos outros aí que se diziam
ser a reencarnação de Cristo. É um sinal também que antecede aí a vinda do Senhor. Outro sinal poderoso, verso 15 de Mateus 24. Quem pode ler? Então, um dos sinais também que antecede a vinda do Senhor é o quê? A abominação da qual falou o profeta Daniel. E do que ele está falando aí, gente? Hein? Hein, Haroldo? Do que ele está falando aí? Já que você não entregou o trabalho, Haroldo. O que Daniel falou que vai acontecer nos 7 anos da grande tribulação? Na metade da semana, o abominável homem das neves, o filho da perdição, o iníquo, Satanás, o anticristo, ele vai se manifestar. Então, a manifestação do anticristo é um sinal que antecede a vinda gloriosa de Jesus. A profecia de Daniel. Amém, gente? Isso é confirmado também por Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Vamos abrir a Bíblia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Lembrando que a gente está falando aqui dentro da visão pós-tribulacionista, né? A visão pós-tribulacionista, que é a visão mais antiga da igreja, desde os primeiros pais da igreja, eles pensavam dessa forma. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, hein? Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Coloca no verso 1 para a gente ver o contexto, porque tem que ver o contexto. Irmãos, rogamos pela, lê comigo aí, vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que é essa nossa reunião com Ele? É o encontro, né? É o que chamamos de arrebatamento. Aí o que Paulo diz? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, lendo isso, Paulo deixa bem claro, não se engane, né? Aí ele vai e entra no verso 3. A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não vai acontecer antes que venha a apostasia. Então a apostasia é um sinal. E o que é apostasia? O negar a fé, é a incredulidade. É pessoas que vão abandonar a fé. É o que temos visto já acontecendo. Então essa apostasia, ela vai se intensificar nos últimos dias na grande tribulação com a chegada do anticristo. E a manifestação do filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o ápice da manifestação do anticristo. Os 3 anos e meio da grande tribulação, pastor Rogério. Segundo a profecia de Apocalipse capítulo 6, quando abrisse o primeiro selo, aqui ó, logo depois desses sinais da vinda do Senhor, que nós estamos falando aqui, ó, falsos mestres, terremoto, guerras, princípio das dores, né? Aqui nesse exato momento, vai se cumprir Mateus capítulo 24, verso 15, que é a manifestação do anticristo. Ele vai se manifestar como esse cavalo branco aí de Apocalipse 6, no primeiro selo, e ele vem como um vencedor, com um arco na mão. E essa expressão arco na mão, ela é muito importante, porque ela está ligada à profecia de Ezequiel, que fala de Gog e Magog, que é um nome também para o anticristo. Então ele vem com uma falsa paz. Essa falsa paz, ela dura quanto tempo? 3 anos e meio, né?
uma falsa paz e falsa segurança, que é o momento em que vai ser a ascensão desse grande líder. Aí o que está escrito aí em 2 Tessalonicenses, que nós lemos, nesse exato momento aqui, ó, na metade da semana, segundo a profecia de Daniel, 3 anos e meio, então ele vai se assentar onde? No templo. Por isso que a questão de Israel voltar a ser nação é um sinal muito precioso. Por isso que a igreja, durante muitos séculos, ela deixou a doutrina dos últimos dias de lado, se dedicou a outras coisas, por conta disso. Mas com a volta de Israel ser nação, o cenário todinho mudou. Entendeu? E todos nós já vemos aí pelas notícias que já existe todo um acordo para a construção do templo, para a volta aí dos sacrifícios, já existe tudo isso. O novilho vermelho, que é um novilho especial que era para o sacrifício. O que mais? Então já acharam aí, está tudo pré-preparado, né? Então nessa metade das 7 semanas, o que vai acontecer? Ele vai se assentar no templo de Deus. Ele vai se manifestar agora de fato, como o filho da perdição. Então aquele que se dizia o Cristo agora se manifesta contra tudo que se chama Deus. Então ele vai se levantar. Ele vai se levantar de uma forma contra a família, contra Israel, contra a igreja, contra o povo de Deus nesses últimos 3 anos e meio aqui, que são considerados a grande tribulação. Então aqui começa o período de perseguição aos santos e um período de muita luta, de muita perseguição aqui com a manifestação do anticristo. Então até aqui ele é o cavalo branco. Eu interpreto esses 4 cavaleiros como a mesma pessoa, em fases diferentes. Então, se você lê, primeiro ele vem como um cavalo branco, depois, se você vê o texto, troca-se para um outro nível, uma outra cor, que representa agora a fome, depois vem a morte, né? Então eu acredito que é a mesma pessoa, os 4 cavaleiros se tratam do mesmo personagem, que é o anticristo. Então essa manifestação do anticristo é um sinal que antecede a vinda gloriosa do Senhor Jesus. E a apostasia também, o aumento do engano. Outro sinal, quem pode me dar outro sinal aí? Antes. Fala aí, gente. O Lula ganhar a presidência. Pode ser, né? Se falarmos de uma aliança aí comunista, de todos os pormenores, nação contra nação, nós falamos que são sinais naturais. O que mais, gente? A manifestação do anticristo. Mais algum? Podemos colocar aí como sinal a perseguição aos cristãos. Abre a Bíblia em Apocalipse 7, verso 9 e 10. É um sinal também. Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10. Depois dessas coisas, olhei e vi aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Isso aqui é muito importante para aqueles que defendem que é só o povo judeu, né? Que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus e àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos e os 4 animais prostravam-se diante do trono, e seus rostos adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, honra, ações de graça, poder e força ao nosso Deus para todos sempre. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são
os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 13:6. Eu li esse texto, mas era Apocalipse 13:6. Mas aqui fala de um grande grupo de pessoas que vão passar pela grande tribulação, de todos os povos. Olha o que diz Apocalipse 13:6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar no seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. Então, um dos sinais também da vinda do Senhor é essa perseguição do sistema do anticristo contra os santos. E os santos aqui representam a igreja, o povo de Israel, o povo de Deus, todos os que têm Cristo como Senhor e Salvador. Mais um outro grande sinal que antecede a vinda do Senhor. Vamos ver se alguém vai ter coragem de falar. A grande tribulação. A grande tribulação é um sinal que antecede a vinda do Senhor. Amém, gente? Isso está registrado em Mateus capítulo 24. Vamos ler a partir do verso 16. A grande tribulação também, gente. Oxe, pastor. Você cisma em colocar a gente na grande tribulação? É porque foi Jesus que falou, né? Olha o que Jesus fala em Mateus 24. Volta lá para Mateus 24. Eu vou destacar esse aqui, depois a gente vai para o outro, tá? A partir do verso 15. Tem algum título aí na sua Bíblia? Hã? A grande tribulação. Quando virdes, pois, a abominação da qual falou o profeta Daniel, quem está no lugar santo que entendem, e os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem, quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes. Ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não se fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Eu vos tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saia, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois quando estiver o cadáver ali, se ajuntarão as suas águias. E o verso 29, e logo depois do que, gente? Das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas dos céus cairão e as potências do céu serão abaladas. Então, o quê? Aparecerá no céu o Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Ou seja, antes da grande manifestação de Jesus, do Filho do Homem vindo nas nuvens, acontecerá essa grande tribulação. E para aqueles que entendem esse texto apenas para o período do ano 70, ou seja, no ano 70 o sol não se escureceu,
Como diz aí, que o sol vai se escurecer, as estrelas cairão, haverá potências nos céus. Isso não aconteceu no ano 70. Porque o que algumas pessoas tentam fazer é dizer que esse contexto aconteceu no ano 70, né? Na destruição, foi para aquele período. Isso não aconteceu no ano 70. Isso vai acontecer. E vai acontecer quando? Na grande tribulação. Amém, gente? Vai acontecer na grande tribulação. Então, a grande tribulação é um sinal, é um período que antecede a segunda vinda do Senhor. E a gente já sabe aqui que existe a outra interpretação, qual que é a mais conhecida, que é dividir essa segunda vinda do Senhor em duas etapas, né? Então, acredita-se que o arrebatamento acontece a qualquer momento, de forma secreta, é o rapto, né, da igreja. Então começa-se todo esse período de grande tribulação. Mas o que acontece? Se um assunto que é tão sério, é tão fundamental para a nossa fé, não está claro nas Escrituras, por que o Senhor faria isso? Porque esse assunto, o arrebatamento, que é algo tão poderoso, que diz respeito à igreja, é tratado de uma forma tão obscura, não existe um texto claro. Não, aqui em Mateus 24, que são todos os sinais que Jesus fala, não se trata sobre esse arrebatamento secreto em nenhum momento. Jesus vem falando sobre os sinais, ele vem tratando sobre todos os desdobramentos, ele fala sobre a grande tribulação e depois ele diz, quando passar todas essas coisas, então aparecerá no céu. Se o arrebatamento fosse de fato, se essa interpretação é algo assim, verdadeira, cara, não poderia estar tão obscuro nas Escrituras. Ele deveria estar muito claro, porque se diz respeito à nossa vida com Deus, né? E como um assunto tão importante para nós, o arrebatamento, não está claro. Só é uma interpretação de alguns, baseado em alguns textos tirados. Então, eu, na minha opinião, e na opinião de muitos teólogos, pastores e de toda a igreja, de Calvino, de Martinho Lutero, de Agostinho de Hipona e dos reformadores, de John Wesley, todos eles tinham essa forma de pensar. O que houve foi que em 1832 surgiu esse pensamento, essa interpretação nova, dividindo essa vinda do Senhor em duas fases, colocando o arrebatamento antes de todos esses desdobramentos aí. Mas se é um assunto tão precioso, por que ele está tão obscuro? Porque não existe um texto claro nas Escrituras que falam isso. Só apenas interpretações. Então, a grande tribulação é um sinal que antecede a vinda do Senhor Jesus. Então, prepare-se. Agora, se caso nós estivermos errados, estamos no lucro. Amém? Se Jesus voltar hoje, secretamente, glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus, estamos no lucro. Mas que isso não é claro na palavra de Deus. Mateus 24 não fala, Marcos 13 não fala, Lucas 21 não fala, Paulo não trata desse assunto. Não existe um texto bíblico claro que faz essa distinção da vinda do Senhor. É um assunto muito importante, é um assunto muito sério, é um assunto que diz respeito à nossa vida e não poderia estar assim, de uma forma tão subliminar, sabe? Então, aí começa-se a exagerar nas interpretações, tem que ser 3 vindas, porque é trindade, então todas essas coisas. Então a Bíblia é clara. Porque é o assunto, e seria a forma, apaga a luz e já era, se vira aí. É um assunto assim, muito assim, que se torna um pouco egoísta, porque eu vou cuidar da minha vida apenas. Uhum.
É, a ascensão do sistema do mundo é um sinal que antecede a vinda do Senhor. E o auge dessa ascensão é quando? É a grande tribulação. A grande tribulação é o auge. É o momento em que todo esse sistema do mundo, que a Babilônia ela vai se levantar, que esse líder vai se levantar. Então isso é todo um sinal. E o que nós vemos pela Bíblia e os nossos dias é isso, é o que está acontecendo agora. Essa ascensão, essa resistência, nós estamos vendo isso acontecendo, essa guerra política. 2022, gente, no Brasil aqui, meu Deus do céu. Por isso que a gente está se antecedendo em oração. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais o quê? Estar firmes contra o dia mau. 2022 vai ser uma guerra, e vai ser uma guerra entre cristãos. Porque cada um vai pegar um lado, né? E vai ser essa, meu Deus do céu, só Jesus. A gente tem que orar muito, porque vai ser um tempo difícil aí, essa questão política do nosso país aí. Difícil. Então, pastor, baseado nisso, Jesus não vem a qualquer momento? Segundo as profecias bíblicas, não. É necessário cumprir os sinais. E ele falou isso claramente, usando a parábola da figueira. Vamos voltar rapidinho só para essa parábola e a gente entra aqui durante o que vai acontecer no exato momento que Jesus voltar. Mateus 24. Verso 29. Mateus 24 não, Lucas 21, verso 29, perdão. Lucas, volta para Lucas. É que tem um detalhe aqui de Lucas que eu gosto, que Mateus não cita. Lucas 21, verso 29. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Ou seja, Jesus não usa só o exemplo da figueira, mas de todas as árvores. Quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então o que Jesus está dizendo com essa parábola também é que há necessidade de os sinais se cumprirem. Então quando você perceber os sinais, então chegou a hora. Há necessidade dos sinais. Os sinais precisam se cumprir. A mesma coisa de eu chegar no pastor André lá, pastor André, 3 horas da tarde eu vou lá na loja lá, e aí quando eu buzinar 5 vezes, tu sabe que é eu, né? Aí eu chegar lá na loja e buzinar só 3 vezes. Só dei 3 sinais. E aí cheguei lá e fui embora. Eu não estou sendo coerente, eu falei que seria 5 buzinadas. Entendeu? Então a mesma coisa é Jesus. Ele falou, não vai acontecer enquanto que todas essas coisas. Então todas essas coisas que diz aqui no texto, todos os sinais. A grande tribulação, a pregação do Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. Agora fazendo um link com essa questão que o Jair falou, eu acredito que a pregação do Evangelho, ela se dará muito nos últimos dias por conta da perseguição. A perseguição vai empurrar a igreja para a pregação do Evangelho, para cumprir a grande missão. Porque aconteceu isso em Atos também. Em Atos, a igreja ela ficou só em Jerusalém, né, no conforto. Mas quando houve a perseguição, eles se espalharam. Hã? Não entendi. Então, a igreja está indo para Orlando, fazer igreja lá em Orlando. Então, sendo que existe 3 bilhões de pessoas ainda que precisam do Evangelho. Índios, ciganos, sertanejos no Nordeste, e tantas pessoas aí, povos que ainda precisam ser alcançados. Os próprios árabes. Quando eu fui no Egito, eu fiquei em crise. Porque eu vi uma mãe passando, uma árabe lá com as suas roupas lá e umas 10 crianças. Muita criança, tudo escadinha assim. E eu olhei eles passando na rua e falei, Jesus, como esse povo vai ser alcançado?
como pregar o evangelho para eles? Porque a salvação é só por intermédio do evangelho. E eu fiquei em crise por conta disso, né? Então, existem árabes que precisam ser alcançados também. E a pregação do evangelho é um sinal, é importante. Eu fiquei feliz do que aconteceu antes da pandemia. Eu participei do Descende lá. Quem foi no Descende aqui? Descende, sabe quem foi o Descende? Quem lembra do Descende? Lembra do Descende? Alguém sabe o que foi isso? Aqui no Brasil, 3 estádios simultaneamente lotados de jovens e a igreja do Senhor, uma unidade entre pastores. Foi um evento de 12 horas. Eu fiquei no Morumbi. Você estava onde? Foi no Morumbi, no Allianz e também em Brasília. Mais de 150 mil jovens se comprometendo com o ID, com a pregação do Evangelho. Isso foi algo extraordinário, nunca visto antes. Foi tratado em várias conferências, se fala sobre esse evento, quando se trata de evangelização. Mas a pandemia veio, porque a ideia era em seguida sair para as nações. E existe uma profecia sobre o Brasil, que o Brasil é celeiro de missionários. Que o Brasil vai enviar muitos missionários para as nações. É do Brasil que virá aí um despertar de avivamento para que essa profecia aconteça. De Mateus 24, 14, que é o evangelho sendo pregado em todo o mundo. E o Descende foi algo incrível, incrível, cara. Quem participou, você depois coloca na internet lá, você vai ver. Extraordinário, pastores de diversas denominações, Hernandes Dias Lopes, presbiteriano, batistas, assembleanos, pessoas de outras nações, o povo veio de fora para esse evento. Foi algo, um marco no tempo da igreja cristã, e eu creio que aquilo que foi semeado ali vai acontecer. Mas há essa necessidade de se preparar e dessa perseguição aí para gerar esse evangelho pregado em todas as nações aí, para que Cristo volte. Oi? É justamente a manifestação. Uhum. Os filhos da luz, de 1 Tessalonicenses 5, você vai discernir. Vai entrar o que aí? Vai entrar adesão ao sistema único, ao sinal da besta. Tudo isso vai acontecer, cara. Você vai ver a própria abominação lá em Israel. Você vai ver o anticristo ali, o líder mundial. São sinais claros. Um sinal claro, pastor, um sinal claro é esse líder mundial, cara. Quando surgir esse cara que vem para trazer paz, de fato, que vai influenciar todas as nações, cara. Aí você... E é o que os especialistas dizem, que ele já existe. Nós tratamos aqui um assunto sobre ele, né? Já existe 7 homens preparados para esse cargo. Se eu não me engano, são 7 homens ou 8 homens, não, eu não lembro. Existe 8 homens que já são preparados para o cargo, já estão assim. Cara, um deles vai se manifestar, né? E quando esse cara tiver no tempo determinado, como diz a palavra aí, Apocalipse 6, o próprio texto de Paulo que fala aquilo que o detém, e o que o detém não é o Espírito Santo, porque os pré-tribulacionistas dizem que é o Espírito Santo. Quando o arrebatamento acontecer, o Espírito Santo ser tirado da terra, aí sim começa a grande tribulação. Mas o texto não diz isso. É apenas uma interpretação. Então, quando esse cara surgir, mano... E por que isso é tão importante? Ah, pastor, então tá longe. Cara, amanhã, ou sexta-feira, você pode ligar o jornal e você vê ali um acordo de paz como nunca antes, acontecendo, principalmente entre os árabes e judeus,
que é isso, de fato é isso que vai acontecer. É esse líder trazendo uma paz no Oriente Médio que nunca houve. Você pode ver que não existe. Existe assim um tempo só de descanso, né? Mas aquele povo sempre viveu em conflito, cara. Sempre houve conflito ali. E cada dia mais que você liga a televisão, esse conflito aumenta mais. Agora é o Estado Islâmico e o Talibã. Agora eles estão lá brigando entre si. Eu não sei nem se estão brigando entre si ou se é uma estratégia. Mas cada dia mais você vê essa guerra. Então, segundo especialistas, é isso. É o que Jesus falou em Mateus 24:15. Quando você ver a abominação, da qual falou o profeta Daniel, então corre, cara. Somente quem está em Jerusalém, corre, porque o couro vai comer. Entendeu? O que vai acontecer conosco, por exemplo, os brasileiros e os outros países, é enxergar isso aparentemente de longe, pela internet, da mesma forma que nós vemos o que está acontecendo lá. Essas manifestações que estão acontecendo lá, no Talibã, no Afeganistão, nós enxergamos de longe. E o que vai acontecer de fato é isso. Quando esse cara se manifestar, nós vamos ver o primeiro sinal, cara, é ele. Mas é tão sutil isso que muitos não vão perceber, cara. É igual o sinal da besta. O sinal da besta, gente, ele já está sendo implantado de forma sutil no nosso tempo. Não, a vacina é o de menos, cara. Mas essa questão do impor já entra um pouco do que vai acontecer. Essa imposição, né? Você viu que agora tem um certificado. Se você não tiver, você não vai entrar nem no shopping, vai poder comprar. Então imagine, cara, imagine você sendo proibido. Está muito perto. A gente acha, não, está longe, mas está muito perto disso acontecer, né? 2022 eu vou viajar para Israel, né? Tem que ir antes desse cara se manifestar, cara. Tem que ir para Israel antes desse cara se manifestar. Mas é isso, pastor. O sinal claro é esse. O sinal claro é esse, essa manifestação desse cara. Então você já percebeu, o nível agora de busca vai ter que ser maior, né? O grande problema é que se nós olharmos apenas para essa visão, não, cara, deixa quando acontecer, nós não vamos suportar. É por isso que precisamos aprender antes e estar preparados para esse tempo, já para a gente se anteceder. É o que Paulo fala. Quando Cristo vier, ele vai vir como ladrão. Mas vai vir para quem? Para aqueles que não estão na luz. Mas aqueles que têm clareza, aqueles que estudam, aqueles que têm a palavra profética, eles vão estar preparados para esse tempo. Amém? Não vai dar nem tempo de eu entrar aqui, ó. Mas vamos fazer só um pouquinho aqui, vai? 3 minutos a gente faz um pouquinho. O que vai acontecer durante a vinda do Senhor, no momento em que Ele vier? A primeira coisa, vamos lá, vamos por ordem, gente. O que vocês acham a primeira coisa que vai acontecer quando Cristo vier? O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ele não acontece em primeiro lugar, porque antes disso é necessário que haja a ressurreição dos mortos. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tem que ser em ordem, gente, para a gente não embolar os fatos aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Essa questão de perguntar é muito importante, gente, que a gente vai aprendendo um com o outro aí. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, e a gente encerra aqui, tá, gente? O último texto que nós vamos ler, e aí a gente continua semana que vem daqui, beleza? O que acontece durante o momento em que Cristo voltar. 1 Tessalonicenses 4, vamos ler a partir do verso... A partir do verso 15. O que acontece, antes da gente ler o verso 15? Quando se fala de arrebatamento, que é o texto que fala do arrebatamento aqui, a maioria das pessoas usam o verso 17 em diante, né? Se você ler a partir do verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? Juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre.
Mas o arrebatamento ele está dentro da vinda do Senhor. E o que confirma isso é o verso 15. Olha o que Paulo diz no verso 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Irmãos, o pessoal fez uma distinção entre essa palavra vinda do Senhor e a palavra arrebatamento. A vinda do Senhor é a palavra parousia no grego, né? Parousia, eu acho que é assim. Parousia. E a palavra arrebatamento é da onde vem a confusão, né? É a palavra arpazo. Então não são as mesmas coisas. A palavra arpazo significa rápido, tirar com força, arrebatamento. Então o que eles fizeram então? O arrebatamento não é a vinda do Senhor. O arrebatamento ele é diferente da vinda do Senhor, porque o arrebatamento é o rápido. Quanto que a parousia, a vinda do Senhor, é a manifestação de Jesus. Só que eles fizeram essa distinção, e aí por isso eles explicam que esse arrebatamento ele está aqui, ó. Cadê? Ele é um sinal antes da vinda do Senhor. O arrebatamento vem antes da vinda, né? A vinda de Cristo. Na visão de alguns, o arrebatamento acontece aqui, justamente porque não é a mesma palavra. Sim, não é a mesma palavra, mas o arrebatamento ele está dentro da vinda do Senhor, porque é o que Paulo diz no verso 15 aí. Dizemos, pois isso, o que vai acontecer na vinda do Senhor? Olha o que Paulo diz. Dizemos, pois isso, pela palavra do Senhor, nós os que ficarmos vivos não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então o que vai acontecer na vinda do Senhor, no momento da vinda do Senhor, é o alarido, gente. Alarido fala do quê? Barulho. A vinda do Senhor será marcada com barulho, alarido. Voz de trombeta, voz de arcanjo, né? Olha aí, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ou seja, segundo os fatos aqui, durante a vinda do Senhor, a primeira coisa que vai acontecer é a voz de trombeta. É um barulho de trombeta e alarido, muito barulho. Aí confirmando com o que Jesus diz em Mateus 24, não precisa de abrir, eu vou ler só para você entender. Olha o que Jesus diz em Mateus 24, quando ele vai falar da vinda dele, no verso 29. E logo depois dessas coisas, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas dos céus e as potências do céu serão abaladas. Isso aqui fala de barulho. Imagine estrelas sendo abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. E ajuntarão dos quatro cantos os seus escolhidos. Então esse barulho vai acontecer durante a vinda do Senhor. Então vai ser um estrondo muito grande, um barulho enorme. O brabo tem nome, é Jesus, é isso aí. O que vai acontecer mais aí que Paulo falou? Ressurreição. Amém, gente? Ressurreição de quem? Quais mortos? Todos? Os que morreram em? Quem morreu em Cristo? Pode citar alguém? Todos os que perseveraram, desde Adão, que lutaram, todos eles vão ressuscitar. Os pastores, os evangelistas, João Calvino, Martinho Lutero, John Wesley, Charles Spurgeon, Billy Graham, pastor Paulo Madruga, e todos os santos vão ressuscitar na vinda gloriosa do Senhor Jesus.
A ressurreição já é essa transformação do corpo. Eles já vão ressuscitar em um corpo glorificado. Entendeu? A necessidade nós falamos sobre a ressurreição na aula passada aqui. Tratamos só sobre a ressurreição. A ressurreição é a vida após a morte, após a vida. A ressurreição é a vida após a morte, após a vida. Por quê? Existe uma vida após a morte, após a vida. É a ressurreição. Eles morreram. Acho que está aqui, ó, rapidinho, tá? Último detalhe aqui que eu passo para vocês. A vida terrena é 70 anos. Passar disso é lucro. Igual o médico falou, o pastor Rogério, né? Como você quer viver, se é surfando ou numa cadeira de roda, ou numa cama. Então se alimente bem, para você chegar no seu último dia de vida, pelo menos surfando aí. Depois que você morre, vem a morte, né? Os santos, os salvos que entregaram a vida para Jesus, eles vão para o céu. Amém? Mas o que vai para o céu? A alma, né? A alma, o espírito. Alguns dizem que é a mesma coisa, outros fazem distinção. Mas a alma vai para o céu, fica guardando no céu lá, sem o quê? Sem o corpo. O corpo volta para onde? Para a terra, para o pó. Corrupção, pecado. Né? No grande dia, na vinda do Senhor, todos os que estão nos céus agora, eles vão ressuscitar. Vão ressuscitar para receber esse corpo, que é o mesmo corpo de Cristo. Entendeu? Aí depois dessa ressurreição, aí vai ser a vida de fato, a vida de verdade. A vida de verdade é depois da ressurreição. Vida eterna só é possível por conta da ressurreição. Lembra que eu falei a semana passada, nós não nascemos para morrer? Por isso que nós temos dificuldade com a morte. Cristo falou lá no túmulo de Lázaro, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e vai viver eternamente. Então, viver eternamente não é subir para o céu. Isso aqui é a primeira etapa. Quem está lá agora já está no lucro. Né? Já está desfrutando das bem-aventuranças. Mas a vida de fato é após a ressurreição. Só depois da ressurreição, do corpo glorificado, é que vamos viver de verdade. Vai ter a vida eterna. Com o mesmo corpo que Jesus teve. Então a ressurreição, ela é poderosa. Amém, gente? Amém ou não amém? Então a ressurreição, o que mais para o último aqui, para a gente finalizar, porque ixi, já é 3h35. Cadê? Oi? Hã? A ira de Deus, olha a ira de Deus vai vir agora, depois da transformação do corpo aqui, ó. Transformação do corpo. Porque a transformação do corpo, ela acontece junto, né? Primeiro ressuscita e aí acontece o arrebatamento, que é a transformação do nosso corpo nos ares, segundo a profecia aqui de Paulo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. O encontro vai ser nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essa palavra. Após o arrebatamento, a transformação do corpo, então vai acontecer a ira de Deus. Nós somos pós-tribulacionistas, mas nós somos pré-ira. E aí esse assunto eu só vou poder falar semana que vem. A gente acha que é tudo assim, não é num piscar de olhos, não. Daniel fala de 1290 dias. Tem os 1260 dias e tem mais 30 dias aí para acontecer muita coisa na vinda do Senhor. Então é que a gente tem a visão meio que vai ser tudo muito rápido. Não vai ser tudo rápido, não. Vai ser uma sequência de fatos que vai acontecer nesse momento aí. Vamos encerrar, gente, porque senão fica cansativo. Aí a semana que vem, a serva de Deus ali, ela falou sobre a ira de Deus. Vamos tratar sobre esse assunto da ira de Deus, que acho que é o que traz medo em todo mundo.
E a gente vai falar só sobre isso, que a ira de Deus ela acontece justamente ali na segunda vinda do Senhor, que são as taças, os flagelos sendo derramados sobre a terra, na batalha do Armagedon. Amém, gente? Espero que tenha gerado em vocês aí crescimento, mais um pouquinho ainda de pensar sobre essas verdades. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, por aprendermos mais acerca da Tua palavra, Senhor. Venha nos abençoar, Senhor, nos preparar para que possamos crescer cada dia mais e que esse assunto não seja desprezado, possamos pensar mais sobre isso, falar sobre isso, nos aprofundar sobre essas verdades, ó Deus, para que possamos estar preparados e glorificar o Teu nome. Muito obrigado por essa noite, nos despede debaixo da Sua graça, debaixo do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Faz o seguinte aí, gente. Pega